Alô, alô, minhas criaturas favoritas. Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2026. Ontem tivemos o fechamento da vela semanal às 9 horas da noite do Brasil. Então, eu vou dar uma atualizada aqui um pouco para vocês na minha análise e nas possibilidades do que eu estou vendo para o Bitcoin para essa semana e para os próximos movimentos macro também. Vamos mapear junto aqui algumas liquidez, vou falar um pouco de algumas coisas que eu estou vendo nesse momento. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto muito desse operacional aqui do Reikiash. Para quem não conhece esse meu operacional, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. No final desse vídeo eu vou colocar também aí o vídeo do meu operacional bem certinho para vocês verem. Mas a gente pode ver, ó, que o cenário está mudando, né? A gente veio aqui, ó, estamos no gráfico semanal, tempo gráfico semanal. A gente veio nessa pernada de baixa aqui e agora a gente já está fazendo, fez a primeira semana aqui, ó, fechou no positivo no Reikiash. E agora a gente tem essa semana vigente aqui, que abriu ontem, 9 horas da noite. Então não dá para levar muito em consideração ainda esse candle, porque ele ainda falta 6 dias para fechar, né? A gente, o que que eu gosto de olhar nesse meu operacional, né? O estocástico, se ele está em região, ele está em região de sobrevenda, ou se ele está em região de sobrecompra, para a gente ver se a gente vai fazer long ou se a gente vai fazer short. No caso aqui, seria a gente tá acreditando mais num long, porque o estocástico ele tá curvando para cima, saindo da região de sobrevenda, a tendência aqui do Heikin-Ashi, ele tá mostrando para mim que ela tá bullish, que ela tá indo para cima. O problema que a gente tem aqui, ó, é subida com volume que não tá tão legal, tá? Talvez subida com volume decrescente, a gente vai conseguir ver essa subida aqui nos próximos candles de volume aqui, mas eu não gosto de ver esse volume não engolfar o volume anterior, né, na reversão. Eu gosto de surfar longs, principalmente em tempos gráficos menores, quando essa vela aqui, ó, de reversão, ela engolfa a tendência anterior. Então ela reverte aqui a tendência, mas aqui para mim tem que reverter junto, entende? Então aqui não reverteu, ela quase reverteu, ela chegou muito próximo de empatar, vamos dizer assim. Até se você olhar no gráfico de outras corretoras, pode até ser que tenha empatado ou engolfado ou ficado até um pouco menor. Eu gosto de usar essa linha também aqui, ó, no volume. Muita gente não usa, mas você vem aqui, ó, clica no botão direito do mouse aqui, ó, configurações, ó, volume MA, você deixa selecionado, porque o padrão ele vem 100, tá? Ó, pode ver que agora tá 100. Eu gosto de usar porque a gente consegue ver a média do volume nos períodos anteriores, né? Então a gente sabe se o volume de negociação está em cima ou abaixo da média. Beleza? Então, assim, no tempo gráfico semanal, a gente consegue ver que a gente está com uma tendência querendo engatilhar uma alta. Tá, Mister Bet, mas essa alta vai até onde se ela de fato existir? Vamos dar uma olhada aqui, eu já falei sobre isso. A gente tem que puxar aqui o nosso último topo válido, que foi quando rompeu essa bandeira de baixa. É, Quando rompeu essa bandeirinha de baixa aqui, a gente teve essa tendência aqui, ó, essa pernada de baixa, lateralizou, fez a bandeira de baixa e rompeu em queda e agora está formando uma nova bandeira de baixa aqui na minha visão. Se você olha no tempo gráfico diário, ela está mais nítida ainda. Então a gente vai pegar aqui, vai traçar uma Fibonacci aqui desse topo, aqui desse topinho aqui que foi 97, 98 mil dólares e até o fundo ali que foi os 59 mil dólares, quase 60, né? A gente olha que a gente está batendo agora em 0,382. Isso aqui é uma bandeira de baixa clássica e super forte. Mas eu acredito, né? Estamos falando assim, até onde vai o preço, Mister Bet? Eu acredito que a gente pode vir aqui, então, até 0,382, que é onde a gente já está, até 0,5, tá? Que ainda é uma bandeira de baixa. E aí a gente pode ir até no máximo, na minha opinião, 0,618, 85 mil dólares, tá? Vamos descer um pouquinho aqui os tempos gráficos para a gente dar uma olhada. Por que que eu estou falando isso? Acho que eu desci demais até o tempo gráfico. Vou colocar aqui em, pode ser 8 horas. Se tiver mais nítido, deixa eu dar uma olhada. Tá, deixa eu botar no diário. Vamos ver um pouco aqui. Aqui no diário tá legal. A gente tem aqui, ó, um breaker block. A gente pode estar olhando aqui, ó. Teve essa vela do diário, que ela vem aqui de pavio a pavio. A gente tá falando que ela tá basicamente entre 0,382 a 0,5. Então é uma ótima região para o preço do Bitcoin voltar, tá? Então o preço do Bitcoin voltar, vir até o meio dela para voltar a cair, né? Ou voltar para dentro desse canal, ou voltar a cair e perder esse fundo dos 59 mil dólares.
Eu acho que talvez seja a última alta que a gente tem aqui, então talvez ela venha até 0,5 ou no máximo aqui até 0,618, que é US$ 83.000. Por que que eu falo isso? Porque é uma região de suporte, né, que já foi região de resistência. Então, se a gente colocar aqui, ó, uma linha, vocês vão ver que ela tem essa região aqui como suporte. Ó, a gente veio aqui a gente varou reto o que era resistência e virou suporte, né? Aí a gente veio aqui, ó, testou como suporte, ele perdeu um pouco aqui o suporte, mas recuperou, testou novamente aqui perdeu um pouco o suporte, só que quando bateu de volta não serviu de resistência, já deu uma embolada no preço e foi embora. Aqui a gente veio, serviu certinho de suporte, aqui de novo, certinho de suporte, aqui quase serviu de suporte novamente, até que aqui furou de vez o suporte e agora a gente talvez venha aqui testar como resistência. Então, para mim, a alta maior que o Bitcoin pode fazer nos próximos dias é US$ 83.000, que é essa região de suporte, como eu já mencionei, que conflui com 0,618 de Fibonacci. Então, assim, o cenário para mim para os próximos dias no Bitcoin, ele tá de alta. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente já tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias consecutivos de alta e a gente não vê isso faz muito tempo. Então, os tourinhos começam a ficar eufóricos. Se a gente passa pro Heikin Ashi, a gente já está na região do estocástico aqui, ó, de sobrecompra. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, eu acho que pode ser que tenha alguns dias de baixa para a gente continuar em alta, tá? O mercado anda em ondas, não vai subir reto de uma vez só. Jogando para o tempo gráfico semanal, que para mim é o macro aqui, né? Ele tá mostrando para a gente que ele tá querendo ir para cima, né? Tá fazendo essa reversão. Mas eu acho que vai ser uma reversão para fazer topo descendente. Então, ele pode subir aqui mais 2, 3 semanas, ir até, ó, até 83, US$ 84.000, que é o suporte que eu mencionei, ou até um pouquinho menos, para fazer topo descendente, a gente continuar caindo, né? Você vê que aqui, ó, a gente veio do topo, caiu, a gente subiu e fez o topo descendente, né? Então, isso aqui nos US$ 98.000, US$ 97.000 foi um topo descendente para continuar caindo. Então, teve gente aqui que acreditou que o preço ia voltar a revisitar regiões aqui de US$ 100.000, né? E talvez até renovar topo histórico. Isso não aconteceu. E eu acho que não vai acontecer. A gente está em bear market. Os alvos de queda possíveis, eu já mencionei aqui no canal, mas vou até mencionar de novo aqui. A gente tem aqui, ó, US$ 48.000, que era o crash do Japão. A gente tem aqui depois, ó, região aqui de US$ 38.000, que tem uma liquidez legal. A gente tem aqui também, ó, US$ 24.000, que tem uma liquidez legal. Então, o meu DCA de compra será feito nessa região aqui, ó. Meu DCA será feito nessa região, tá? Entre US$ 48.000 a US$ 24.000. Acredito pouco que vai até US$ 24.000, mas a região entre 48 e US$ 38.000, eu acredito muito que o preço deva buscar e é lá que eu estou preparado para comprar. Eu acho que segundo semestre agora de 2026 vai ser período de compras, tá? Falando um pouco de calendário econômico aqui, deixa eu ver se consigo me tirar daqui. Aqui, ó, aí. Calendário econômico desta semana. A gente tem uma coisa muito importante que é a taxa de juros, a taxa de juros dos Estados Unidos para decidir. Então, assim, ela está em 3,75, a projeção é 3,75, é eles manterem a taxa. Vamos ver o que vai acontecer dia 18, quarta-feira, mas normalmente é um dado econômico que traz muita volatilidade. Às vezes, a taxa em si não traz volatilidade, mas a declaração aqui do FONC, a coletiva de imprensa, quando o Jerome Powell, lá, o presidente do Federal Reserve, for falar, dependendo do que ele falar, o mercado reage negativamente ou positivamente. Então a gente tem que ficar de olho. Talvez quarta-feira seja um dia que não seja legal de operar, é melhor ficar só olhando para poder tomar as decisões a partir de quinta-feira. Quinta-feira a gente tem dados que são importantes, mas o dado mais importante da semana é a taxa de juros do Fed e o discurso de Jerome Powell na quarta-feira.
No sábado aqui, não sabemos o que ele vai falar, vai ter um discurso dele aqui, a gente não sabe o que ele vai falar, talvez no sábado também tenha algum tipo de de manipulação de mercado não, desculpa, de movimentação, de volatilidade, mas não tem como a gente saber, é bom ficar de olho no sábado também. Normalmente é um dia que eu não opero, eu fico de fora, eu opero normalmente de segunda a sexta, que tem mercado americano funcionando também, e como não terá mercado americano funcionando no final de semana, talvez a volatilidade seja até menor, mas como tem um discurso do Powell, pode ser que traga algum tipo de volatilidade. Falando aqui do diário, vamos falar do diário novamente. O que que eu acho aqui do diário? A gente tem aqui, ó, essa regiãozinha aqui que a gente pode mapear aqui, ó. Tem esse topinho, tem o topinho que tá fazendo agora. Até na sexta-feira fez um leve topinho aqui, que daí o preço até corrigiu e agora já voltou de novo, né? No final de semana ele já recuperou. Então, assim, aqui para mim é uma região, é uma região que tá com muita grana, tá? É uma região aqui, ó, que tem muito stop posicionado. Então é uma região que possivelmente o mercado aqui venha buscar para caçar esses stop, porque elas viram liquidez essa região, para voltar a cair um pouquinho. Como eu falei, pode voltar a cair até US$ 70.000 para depois a gente subir novamente e alcançar talvez até os 84, 85 que eu mencionei. Mas, cara, essa região, vou repetir, essa região desse breaker block ela está extremamente importante, tá? A gente está aqui entrando nela, então é uma região que pode ser que engatilhe algum short aqui. Então, para ficar de olho em short, a gente tem que ficar de olho nessa região aqui para fazer algum gatilho de short, ou se não lá em cima em 0,618 de Fibonacci na região dos US$ 84.000. O que mais eu queria falar para vocês? Mapear algumas liquidez aqui mais micro, vamos falar assim. Vamos colocar aqui no tempo gráfico de 1 hora para a gente poder estar mapeando algumas liquidez, para a gente ver algumas oportunidades que a gente pode estar prevendo para esta semana, aonde que o preço pode chegar. A gente pode olhar aqui, ó, de curtíssimo prazo, US$ 74.000, né? A gente pode olhar aqui regiões mais embaixo, ó, a gente pode olhar aqui US$ 72.000. A gente pode olhar mais para baixo ainda, US$ 70.000. Ó, vamos olhando aqui, ó, 69.100. Ó, tudo isso aqui é liquidez de quem longou agora. Essas de baixo aqui são as liquidez de quem longou. A gente tem aqui, ó, US$ 65.000. E aí você vai descendo e brincando aqui, ó. Vamos olhando aqui, ó, US$ 62.000. E o negócio vai ficando cada vez mais feio, né? A gente pode olhar lá até os US$ 59.000, que é uma liquidez que para mim vai buscar, porque, meu Deus, por que ficou aqui isso aqui? Ó, aí, US$ 59.000, que é uma liquidez que para mim vai buscar, porque normalmente pavio assim, ó, não fica de graça pro mercado, não. Pavio, o mercado vem buscar, tá? Hoje, amanhã, não sei, talvez demore, já tá demorando alguns dias, né? A gente tá olhando aqui, ó, já tem aí 40 dias, né? 38 dias que não buscou ainda. E a gente tem algumas liquidez mais acima também para vir buscar, né? Então a gente tem aqui, ó, liquidez. Oh, meu Deus do céu, pera aí. Vamos aumentar aqui que tá difícil de eu conseguir marcar. Então a gente tem liquidez aqui, 77. A gente tem liquidez em 79. E a gente tem liquidez em 84. Tá? Então vamos até descer um pouquinho, subir um pouquinho o tempo gráfico para a gente olhar aqui mais nitidamente, tá? Ó, temos essas liquidez para buscar. Dá uma olhada aqui, ó, nos verdinhos aqui, ó, os pontos chaves de liquidez que o mercado pode vir a buscar para continuar esse zigue-zague que ele está fazendo. E lembrem-se que a gente está olhando pelo tempo gráfico diário, a gente está num canal ascendente que tem como padrão a gente romper para baixo. Então fiquem de olhos nisso. Ó, a gente tem esse padrão aqui, ó. Tem esse padrão aqui. Ó, a gente tá dentro desse canal. A gente está no topinho deste canal, tá? Então pode ser que ele dê um fake out aqui, que ele faça um bull trap, né? Até a região que eu falei aqui, ó, desse breaker block para continuar caindo, voltar para dentro do canal, aí talvez perder o canal aqui já,
ou a gente continuar aqui, ó. Eu acredito que o mês de março, a gente tá hoje no dia 16, falta aí 14 dias para acabar o mês. O mês de março será um mês bullish, tá? Porque faz muito tempo que o Bitcoin tá caindo sem parar, não quer dizer que ele não possa cair mais, mas, ó, são 3, 5 meses do Bitcoin só caindo. Esse seria o sexto mês, então ele tá fechando um mês bullish, falta 14 dias ainda, mas se a gente olhar aqui, ó, o estocástico, a gente consegue perceber que ele também está cruzando para cima, o estocástico, querendo sair da região de sobrevenda no estocástico. Eu acho que o preço precisa respirar um pouco mesmo para continuar caindo. Então, assim, busquem boas oportunidades de short nas regiões que eu mencionei aqui nesse vídeo, que eu acho que vão ser muito vantajosas, vão pagar muito bem nos trades de vocês, tá? Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é gap de final de semana, né? Gap de final de semana. A gente teve um gapzinho aqui, ó, muito perto, que possivelmente busca ainda hoje ou mais tardar amanhã. Nessa semana, eu acredito que busca, porque, cara, é um gap. Nós estamos hoje com o preço do Bitcoin aqui nos 73.700. Aqui está marcando um pouco mais, porque é o CME, que é o gráfico do Bitcoin lá na Bolsa de Chicago. Mas se você olhar, a gente tem esse gap que ficou do final de semana, ó. O gapzinho que o final de semana deixou. Fechou o final de semana lá em 71.500 e abriu o futuros ontem ali, né, à noite. Abriu o futuros em alta ali, porque o Bitcoin teve esse gap que subiu o preço no final de semana, então tá em 72.200. Pode ser que hoje jogue o preço se jogue para baixo, para buscar esse gap. Fechou o gap, continua alta, entendeu? Então, assim, tem essa possibilidade aqui também de buscar esse gap para continuar alta. Eu acho que é isso, acho que a tendência macro principal, para mim, ela continua de queda. No curto prazo, talvez as próximas 2 semanas, até fechar o mês de março, ela continue de alta, mas para depois continuar caindo. Para mim, estamos em bear market. É isso, meus amigos. Me alonguei muito nesse vídeo, queria ter feito um vídeo menor, mas fiquem com Deus, bons trades a vocês. Desejo a todos vocês que vocês sejam mais ricos que ontem e mais pobres do que amanhã. Bora pra cima. Um abraço.